Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, Sidraque, Misaque e Abdênago, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer. E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas, e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas, se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente, e qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abdênago responderam ao rei Nabucodonosor: Não há necessidade de te respondermos sobre isto. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abdênago, a ponto de se alterar a expressão do rosto, deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo que de costume, e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abdênago e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: Porventura, não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Disse este: Mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor: Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vous vous tornarez livre? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora, vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto, Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, então: Nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, quero começar nossa reflexão com uma pergunta: você já se sentiu preso? Preso em uma rotina monótona, preso em um relacionamento tóxico, preso em um emprego sem sentido? Todos nós já experimentamos momentos em que nos sentimos aprisionados, limitados e sem esperança. Mas, a boa notícia é que as Escrituras de hoje nos trazem uma mensagem de libertação e verdadeira liberdade em Cristo. Na primeira leitura, do livro de Daniel, encontramos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens que se recusaram a adorar os ídolos do rei. Eles foram jogados em uma fornalha ardente por causa de sua fidelidade a Deus. Mas, para a surpresa de todos, eles saíram da fornalha ilesos, porque Deus estava com eles. Essa história nos lembra que, mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus está conosco. Ele é o Deus que nos liberta das fornalhas ardentes da vida. Ele é o Deus que nos dá coragem para enfrentar os desafios e as pressões do mundo. Ele é o Deus que nos chama a ser fiéis a Ele, mesmo quando isso significa ir contra a corrente. Mas como podemos experimentar essa verdadeira liberdade em nossas vidas diárias? O Evangelho de João nos oferece uma resposta. Jesus diz: se permanecerdes em minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus nos convida a permanecer em sua palavra, a mergulhar em sua verdade. Permanecer na palavra de Jesus significa mais do que apenas ouvir ou ler as palavras de Deus. Significa viver de acordo com essas palavras. Significa deixar que a verdade de Deus penetre em nossos corações e transforme nossas vidas. Quando permanecemos na palavra de Jesus, somos libertados das mentiras e ilusões do mundo. Somos libertados do egoísmo, do pecado e da busca por significado fora de Deus. Imaginem um pássaro em uma gaiola. A gaiola representa todas as limitações e prisões que experimentamos em nossas vidas. Mas Jesus é a chave que nos liberta dessa gaiola. Ele nos convida a abrir as asas e voar para a liberdade. E essa liberdade não é apenas uma abstração, mas uma realidade tangível em nossas vidas. Quando permanecemos na palavra de Jesus, experimentamos a liberdade de viver em comunhão com Deus e com os outros. Experimentamos a liberdade de amar incondicionalmente, de perdoar generosamente e de servir com humildade. Essa liberdade nos capacita a enfrentar as adversidades da vida com coragem e esperança, sabendo que Deus está conosco em todos os momentos. Queridos irmãos e irmãs, a liberdade em Cristo não é uma licença para fazer o que queremos, mas uma chamada para vivermos plenamente de acordo com a vontade de Deus. É uma liberdade que nos capacita a escolher o bem, a buscar a justiça e a viver em harmonia com os mandamentos do Senhor. Como podemos aplicar essas verdades em nossas vidas diárias? Permitam-me compartilhar uma história com vocês. Havia uma mulher que vivia presa em um ciclo de raiva e ressentimento. Ela guardava rancor de um amigo que a havia magoado profundamente. Essa raiva a consumia e a mantinha prisioneira de suas próprias emoções negativas. Mas um dia, ela ouviu uma mensagem sobre o perdão de Deus. Ela percebeu que carregar essa raiva apenas a prejudicava, não ao seu amigo. Ela decidiu perdoar sinceramente aquele que a havia magoado. Foi um processo difícil, mas, à medida que ela perdoava, ela sentia um fardo sendo levantado de seus ombros. Ela experimentou a liberdade de perdoar e a paz que vem com isso. Queridos irmãos e irmãs, cada um de nós tem suas próprias prisões, suas próprias correntes que nos prendem. Mas a boa notícia é que Deus nos convida a experimentar a verdadeira liberdade em Cristo.
Ele nos convida a permanecer em Sua palavra, a conhecer a verdade e a ser transformados por ela. Então, como podemos aplicar essas verdades em nossa vida diária? Aqui estão algumas orientações práticas. Faça da palavra de Deus uma parte central de sua vida. Reserve um tempo todos os dias para ler a Bíblia e meditar sobre suas verdades. Deixe que as palavras de Deus penetrem em seu coração e moldem sua mente. Busque a verdade em todas as áreas da sua vida. Não se contente com as mentiras e ilusões do mundo. Busque a verdade em seus relacionamentos, em suas escolhas e decisões, em sua conduta ética. A verdade de Deus nos liberta do engano e nos guia no caminho certo. Pratique o perdão. O perdão é uma das formas mais poderosas de experimentar a liberdade em Cristo. Perdoe aqueles que o magoaram e deixe que o amor e a misericórdia de Deus fluam através de você. Lembre-se das palavras de Jesus: se perdoardes as ofensas uns dos outros, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Viva em comunhão com os outros. A verdadeira liberdade não é encontrada no isolamento, mas na comunhão com os outros. Busque relacionamentos saudáveis e edificantes. Sirva aos outros com amor e generosidade. Ame seu próximo como a si mesmo. Tenha coragem para ser fiel a Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentamos desafios e pressões para comprometer nossa fé. Mas, quando permanecemos fiéis a Deus, Ele nos dá coragem e nos liberta do medo. Confie em Deus e siga seus caminhos, mesmo quando isso for difícil. Queridos irmãos e irmãs, hoje Deus nos convida a experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. Ele nos chama a permanecer em Sua palavra, a conhecer a verdade e a viver de acordo com ela. Ele nos liberta das prisões que nos aprisionam e nos capacita a viver uma vida plena e significativa. Que possamos responder a esse chamado com coragem e determinação. Que possamos abrir nossas asas e voar para a liberdade que Deus nos oferece. Que possamos viver como verdadeiros discípulos de Jesus, conhecendo a verdade e sendo transformados por ela. Que a graça de Deus esteja conosco nesta jornada de liberdade e que possamos experimentar a plenitude da vida em Cristo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.